Isaías, capítulo 6. O livro do profeta Isaías é um livro muito bonito, super recomendado, né? Quem quiser ver a grandeza de Deus, né? Ver as maravilhosas obras de Deus, ver as profecias do Messias, né? Do Cristo, do Jesus, é só ler o livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos um pouco, pelo menos um capítulo desse livro extraordinário, desse livro maravilhoso que nos ensina tanto acerca da salvação de Deus. O profeta Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, né? É o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Todos encontraram? Então vamos fazer a leitura aí do verso 1 em diante. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, verso 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7: com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Verso 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9: então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fique sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o tronco. Assim a santa semente é o seu tronco. Amém? Vamos orar. Deixa aberto em Isaías. Fecha apenas os olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Pai Santo, nós viemos a Te buscar, ó Deus, essa noite, iluminação da Sua Palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender a Sua Palavra mais uma vez essa noite. Olhe por nós, nos dê força, Senhor, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Salva o nosso coração, Senhor, do mal. Salva o nosso coração de nós mesmos, das nossas vontades pecaminosas. Ilumina, Senhor, o entendimento da palavra, de maneira que a palavra seja simples, que todos nós possamos compreender, que todos nós possamos entender a Sua palavra. Faça com que Seu Espírito derrame o Seu Espírito, Senhor, para que Ele possa nos encher, de maneira que nós possamos anunciar, de maneira que eu possa anunciar a Sua palavra, que o Seu nome seja conhecido, que o Seu reino avance, e que toda a glória seja dada a Ti, de maneira que os ouvintes, os irmãos, possam compreender, que possam abrir os olhos, o coração, para que essa palavra possa entrar. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós Te pedimos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Aqui nós vamos meditar sobre o tema como Deus chama um pecador. Aqui vai falar, né, no capítulo 6 vai falar da conversão de Isaías. Aqui vai mostrar como que o profeta Isaías, como que Deus chama o profeta Isaías. Como eu disse, esse é um capítulo extraordinário, é maravilhoso, né? Nós vemos aqui que Isaías tem uma visão sobrenatural de Deus. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele vê o céu aberto, né? Ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, vê serafins, criaturas angelicais, criaturas com aparência, né, que nos deixa maravilhado, um ser com 6 asas, né, um anjo com 6 asas, e essas criaturas cantam de dia e de noite, santo, 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 mostrando essa faceta do caráter de Deus, que é a sua santidade. Deus, ele é santo. Então, aqui nós vemos a conversão, no capítulo 6, nós vemos mais precisamente a conversão do profeta Isaías, o chamado do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele já era profeta, né? Ele já havia pregado a palavra, ele já havia levado a mensagem de Deus, né? Ele já tinha recebido instruções de Deus para dar ao povo, porém o profeta Isaías, ele nunca tinha tido um encontro, né? Um encontro transformador com Deus, que é o que nós vemos aqui no capítulo 6, como nós vemos aqui no capítulo 6. Nós temos um encontro transformador do profeta Isaías. E há muito isso no nosso meio, né? Há muitas pessoas que fazem parte da igreja, né? Que participam dos cultos, que ora, que evangeliza, que faz missões. Por essas pessoas, elas nunca tiveram um encontro transformador com Deus. Por isso não vê a importância naquilo que fazem, não vê importância nas coisas de Deus, porque não teve ainda um encontro transformador com Deus, né? Tem um descaso pelas almas. Isaías, ele tinha um descaso pelas almas, ele não se importava com as almas, até esse dia que Deus apareceu para ele, e Deus pergunta: quem que eu posso enviar? Né? Depois que Isaías viu a glória de Deus, viu o poder de Deus, viu a majestade de Deus, ele não hesita em dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia eu. Se eu fosse falar do jeito que nós falamos, envia eu, Senhor, me envia, né? Eu quero ir. Agora Isaías, ele tinha amor pelas almas, ele tinha amor pelo evangelho, ele tinha amor pela palavra de Deus, depois que ele teve esse encontro transformador com Deus. Isso é importante para nós, né? Nós precisamos também ter esse encontro com Deus. Só assim, né? Só assim é que nós teremos apreço, né? Nós daremos honra às coisas de Deus, se nós temos esse encontro. Quando nós não tivermos esse encontro com Deus, esse encontro sobrenatural com Deus, nós não teremos amor e zelo pelas coisas de Deus. O encontro com Deus, gente, muitas das vezes não é como esse de Isaías, quem dera fosse. Aqui o que aconteceu aqui foi uma teofania, onde que Deus manifestou para Isaías, né, um encontro sobrenatural, onde que Isaías viu o Senhor. Ele fala que eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Então foi uma teofania, mas os nossos encontros com Deus entre nós e o Espírito Santo, muitas vezes acontece quando nós estamos lendo as Escrituras, quando nós estamos meditando nas Escrituras, numa noite de oração, numa vigília, nós temos encontros com Deus, de maneira que nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Foi o que aconteceu com Isaías. Esse encontro, a partir desse encontro, ele nunca mais foi a mesma pessoa, ele viveu a vida para Deus. E nós vemos que a tradição diz que Isaías teve uma morte, né? Ele foi um mártir, ele teve uma morte terrível. Isaías morreu cerrado pelo meio. Nós vemos lá que a possibilidade de que o rei Manassés mandou cerrar Isaías ao meio, porque ele se entregou, né, à vontade de Deus. Ele se entregou a fazer a vontade de Deus, porque ele teve um encontro com Deus. Então nós devemos buscar esse encontro, né? Se você não lê, se você não ora, se você não mal vem na igreja, né, você nunca vai ter um encontro com Deus, né? Você nunca vai encontrar Deus. Se você não busca Deus, Deus não vai se manifestar. Deus não se manifesta a quem não quer. Como é que Deus vai se manifestar a alguém que não quer? E como que eu sei que você não quer? Porque você não busca. Então, se você quer ter um encontro transformador como Isaías, passe a buscar, leia a Bíblia, leia as Escrituras todos os dias, orem todos os dias, estejam em oração, busque a Deus, faça boas obras, faça o bem, ame o próximo, perdoe, faça o que Deus agrada e você terá um encontro com Deus. O nosso tema hoje é justamente esse. Nós meditaremos, né, nesse tema, como Deus ele chama um pecador, como Deus ele chamou Isaías. Isaías teve apreço a partir do chamado de Deus
para fazer a vontade de Deus. Né? Aqui nós vemos, né, veremos com o chamado de Deus para o profeta Isaías. Nós veremos algumas etapas desse chamado. Como que Deus chama um pecador? A primeira coisa, né, que nós observamos, a primeira etapa de como Deus chama um pecador, primeiro é a visão. Né? Deus ele chama um pecador, dando ao pecador, né, uma visão dele, mostrando quem ele é. Né? A primeira é a visão de Deus. Para que um pecador possa verdadeiramente ser transformado, ele precisa ter um encontro com Deus. Né? Para que um pecador possa amar a Deus de verdade, possa se entregar de todo o coração, ele precisa ter um encontro com Deus. Enquanto nós não tivermos esse encontro com Deus, nós não nos entregaremos a Deus de todo o nosso coração, entregaremos voluntariamente para fazer a vontade de Deus, ir com Cristo até a morte, se for possível. Cumprir aquilo que Paulo diz, ovelhas sendo levadas para o matador. E nós vemos esse encontro com Deus aí do verso 1 ao verso 3, né? O encontro que Isaías tem com Deus. Vamos fazer a leitura novamente, depois nós vamos ver algumas figuras que Isaías aborda aqui para mostrar, para relatar esse encontro que ele teve com Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê o Senhor assentado num alto, né? E sublime, altíssimo trono, e sublime, maravilhoso. E as abas das suas vestimentas enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos algumas figuras aqui que mostram essa visão de Isaías. A primeira figura que nós vemos aqui é o trono da majestade. A primeira figura da visão de Isaías que nós podemos observar aqui é o trono da majestade, é o trono de Deus. Né? Isaías faz questão de enfatizar que essa visão dele aconteceu na morte do rei Uzias. Ele diz aí, no ano da morte do rei Uzias, Uzias era o rei de Israel na época de Isaías, né? Uzias, ele era um parente próximo de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Aqui, Isaías ele faz questão de enfatizar que essa visão que ele teve foi no ano da morte do rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías estava no templo, triste, né, porque tinha morrido um parente próximo dele, e ele tem essa visão de Deus. Né? Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Né? Um trono alto, um trono sublime, um trono majestoso. Aqui, gente, nós vemos um contraste, né? Nós vemos um contraste nítido aqui. Isaías ele faz a questão de enfatizar, porque ele nos dá um contraste nítido aqui. Qual que é o contraste? O contraste é comparação. Qual que é a comparação que tem aqui no verso 1? A comparação que tem aqui no verso 1 é um trono vazio na terra e o Senhor assentado no trono no céu. Né? Nós vemos aqui que o rei Uzias havia morrido, então o seu trono estava vazio na terra, enquanto que ao mesmo tempo que o rei Uzias havia morrido, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que é que isso significa? Isso significa que o governo verdadeiramente do mundo, do universo, não está na mão de homens, né? Não está na mão de reis, não está na mão de presidentes, não está na mão de governadores. O governo realmente do mundo, quem realmente governa o mundo, é aquele que se assenta no alto e no sublime trono, aquele que está sentado acima dos céus, aquele que se assenta naquele trono altíssimo. Então Isaías faz questão de deixar esse contraste para mostrar que o governo do mundo não está nas mãos de homens. As pessoas acreditam, né, elas pensam que se trocar de presidente o mundo vai melhorar, que se colocar outro presidente, que se colocar outro rei, que se deixar o presidente o mundo vai melhorar. O mundo só está ruim por causa do presidente, por causa dos governadores, por causa do rei, não. Né? O governo do mundo está nas mãos de Deus. Trocar o presidente, trocar o rei, trocar os governadores não vai melhorar, porque o homem é corrupto, o homem é mau, o homem é pecador. Deus é quem governa com justiça. Aí ele diz na sua palavra que a tendência é o quê?
A tendência do mundo é o quê, gente? É só piorar. Quanto mais o tempo vai passando, o mundo vai piorando, né? Nós vimos no domingo passado que quanto mais o tempo vai passando, os sinais que marcariam o fim era a época de Ló. A época de Ló foi a época que, lá em Gênesis fala que a terra estava cheia de violência. Né? A terra estava cheia de violência, de maneira que Deus não suportou mais olhar tanto pecado, tanta violência, e mandou um dilúvio, 40 dias e 40 noites chovendo, e Deus vai e abre as comportas do abismo. O mar tem um limite, ele não pode passar da praia, isso está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que Deus deu um limite ao mar, você só vê isso até aqui, e daqui você não vai passar. Quando você olha para o mar, dá para ver que o mar ele está um pouco mais alto do que o nível da terra. Né? Você olha, vê muita distância, você vê que ele está um pouco mais alto que o nível da terra, mas ele tem uma ordem que ele não vai passar daquela praia. Na época do dilúvio, Deus permitiu que o mar passasse. Deus ele abriu as comportas. A Bíblia fala que ele abriu as comportas do abismo e o mar passou e a terra se encheu d'água. 40 dias e 40 noites chovendo, ninguém escapou, só Noé e mais 7 pessoas na arca. Então a tendência é sempre piorar. O governo do mundo não está nas mãos de um presidente, de um rei. O governo do mundo está nas mãos de Jesus Cristo. Pode confiar no Senhor Jesus Cristo. A segunda figura que nós vemos é a figura dos serafins. Está aí no verso 2. As criaturas angelicais. Diz assim: serafins estavam por cima dele. Ele estava sentado no trono e havia serafins voando ao redor dele, de Jesus. Né? Ele está vendo Jesus. João fala, né, que ele viu Cristo aqui. Ele viu a glória de Cristo. Esse majestoso assentado nesse trono alto, sublime, é Jesus Cristo. Né? E ao mesmo tempo é Deus e o Espírito Santo, porque no verso 8 ele usa nós, que é uma palavra que é usada no plural, para se referir às 3 pessoas da Trindade. A quem enviarei e a quem há de ir por nós, significando que era Cristo, mas também estava o Pai e o Espírito Santo ali. Mas o apóstolo João ele diz que Isaías viu aqui Cristo. Cristo estava sentado no seu trono, Jesus Cristo estava sentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, né? A glória de Cristo, né? As suas vestes majestosas enchiam o templo. Por cima dele estavam serafins. Verso 2: serafins estavam por cima deles. Cada um desses serafins, cada um desses anjos, eles tinham 6 asas. 2, 4, 6 asas. Com 2 eles cobriam os rostos. 2 asas eles cobriam os rostos. Com 2 asas eles cobriam os pés. E com 2 asas eles voavam. A segunda figura que Isaías nos dá dessa visão aqui é a visão dos serafins. A visão dos serafins, ela foi colocada aqui nesse texto propositalmente para nos mostrar como nós devemos estar diante de Deus. Essa figura dos serafins, ela mostra a reverência diante do Criador dos céus e da terra. Nós vemos aqui que os serafins, eles são considerados como os importantes. Os serafins são a classe de anjos mais importantes do céu, porque eles estão mais próximos de Deus. É os que ministram mais próximos de Deus. E nós vemos essa figura aqui para mostrar a reverência que os serafins tinham por estar diante de Deus. Eles tinham 6 asas. Eles cobriam rostos, né? Eles cobriam o rosto para não olhar diretamente para Jesus ali no trono, né? Como forma de reverência. Né? Eles não se consideravam dignos de olhar para o Criador, para o Rei dos Reis assentado ali no trono. Eles cobriam os pés porque o local onde aquele trono estava era santo. Eles não podiam pisar naquele local porque aquele local era santo. Eles voavam, né? Com 2 asas, dá a entender que eles estavam prontos para obedecer. Então o exemplo que nós temos aqui é justamente isso, né? É reverência. Os serafins, eles apontam, né, para a reverência. Esse é um dos textos que mais nos mostra esse princípio de reverência dentro das Escrituras, né? O princípio de reverência na presença do Senhor. Isso aqui, essa descrição que Isaías dá aqui, é para nós repensarmos a nossa reverência na presença de Deus, né? Esse exemplo aqui é para você ver, para você observar, para você repensar como você vem
diante de Deus. É para nós repensarmos, né, a nossa reverência diante do Senhor. Por quê? Porque há pessoas, gente, que não são reverentes, são totalmente irreverentes na hora do culto. Os serafins, eles estavam cultuando a Deus, eles estavam diante de Deus com a maior reverência. O que os serafins estavam fazendo lá, louvando, cultuando a Deus, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Mas muitas vezes nós que estamos aqui não estamos como os serafins. Quem é que tampa o rosto porque sabe que está na presença de Deus? No sentido de que há muitas pessoas irreverentes na hora do culto, né? Pessoas que brincam na hora do culto, pessoas que conversam na hora do culto, pessoas que ficam cutucando as outras e brincando, fica rindo, né? Fica saindo toda hora para ir no banheiro para beber água, né? Fica mexendo em celular. Isso é irreverência na hora do culto. Olha como que os serafins estavam diante de Deus. Eles não viam, eles podiam ver, não é porque eles são santos como Deus, mas eles tampam o rosto para não contemplar a face de Deus, mostrando a total reverência na presença de Deus. Quando os serafins vão cultuar, eles mostram total reverência, né? E nós? Isso aqui é um exemplo para nós, mostrando como que nós devemos nos portar na presença de Deus. Todas as vezes que você entra da porta para dentro, que você se assenta para ouvir a palavra de Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante de Deus, então nós precisamos ter o máximo de reverência. A mensagem central aqui do versículo é essa: olhe para os serafins e aprenda como se deve estar na presença de Deus. Todas as vezes que você lê esse versículo, você vai lembrar disso. Olhe para os serafins e aprenda como se deve estar na presença de Deus. Como que uma pessoa, como que um ser deve estar na presença de Deus, que é com os rostos cobertos de vergonha pelo pecado. É como Neemias, né? O povo pecou, transgrediu a lei de Deus, né? Começou a fazer os casamentos mistos. E Deus havia acabado de libertar o povo da Babilônia. Quando isso chegou aos ouvidos do escriba Neemias, né? Que era um homem de Deus, ele ficou tão triste, tão envergonhado, que ele foi olhar para Deus de cabeça baixa. Estou triste e envergonhado para levantar a ti os meus olhos. Ele não tinha coragem de levantar o rosto para Deus, porque ele sabia o quanto que Deus era santo e o quanto que o pecado é feio diante de Deus. Então a mensagem central aqui é: olhe para os serafins e aprenda como se deve cultuar, como se deve estar na presença de Deus. Nós devemos estar aqui como serafins, né? Cônscios de que nós devemos ter reverência. Nós não estamos diante de qualquer pessoa, Amém? E a terceira figura que nós vemos aqui é a mensagem dos serafins, verso 3, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins, eles tinham uma mensagem, eles tinham um hino de louvor a Deus, e eles cantavam Santo, Santo, Santo. Aqui, gente, no verso 3, nós observamos aqui o maior atributo de Deus. A maior qualidade de Deus é a sua santidade. A maior qualidade de Deus é a sua santidade. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Quando fala que Deus ele é santo, significa que Deus ele é impecável. Ele não pode pecar. Deus ele não pode pecar. Os judeus, quando eles queriam dar ênfase a alguma coisa, né, eles repetiam. Nós, na língua portuguesa, colocamos entre parênteses, né, sublinhamos, colocamos em negrito, fazemos uma série de coisas para dar importância a essas coisas. Mas os judeus, eles repetiam. E a santidade de Deus é o único atributo de Deus que é levado ao terceiro grau. Deus é santo. Isso implica em quê? Que Deus ele não pode pecar. Deus ele é separado das suas criaturas. Deus ele é transcendente, ele não é apenas separado, mas ele é mais alto do que nós. Ele é mais alto das suas criaturas. Significa que Deus ele odeia o pecado. Ele abomina toda espécie de pecado. Salmo 7:11 fala que Deus ele odeia, ele se ira com o pecado todos os dias. Ele se ira com o pecado todos os dias. Abacuque diz que Deus ele não consegue suportar o pecado, olhar para o pecado, porque ele é tão puro, ele é tão santo, ele é tão separado que ele está acima, ele é transcendente, ele está acima de todos. Isso aqui nos mostra, né, a importância, né? Isso aqui nos mostra essa figura, essa visão de Isaías, ela
ela nos mostra, ela aponta por quanto que nós devemos, por quanto que Deus abomina o pecado e o quanto que nós também devemos abominar o pecado. Um cristão verdadeiro, ele não pode conviver com o pecado como sendo normal. É impossível um cristão que tem essa visão de Deus, que tem esse conhecimento de quem Deus é, conviver com o pecado sendo algo normal. Deus colocou isso aqui, permitiu essa visão em Isaías justamente para nos mostrar o quanto que Deus odeia, o quanto que Deus abomina o pecado. Como que eu, sendo cristão, vou continuar na mentira, contando mentira? Como que eu, sendo cristão, vou continuar odiando o próximo? Como que eu, sendo cristão, vou continuar tendo inimizades, não perdoando? Como que eu vou continuar na pornografia? Como que eu vou continuar tendo relações sexuais sem ser casado ou traindo a esposa? Como? Se Deus, ele é tão santo, ele é tão separado, e ele diz isso para nós: sede santos, né? A palavra do Senhor na lei é essa: sede santos, porque eu sou santo. Se separe. A palavra santo, ela vem do hebraico kadosh, significa separar. Se separe dos pecadores, se separe do pecado, deixe os pecadores para lá e aparte-se disso, aparte-se da mentira, aparte da fornicação, aparte da idolatria, aparte da mentira, aparte da inveja, aparte da fofoca, aparte-se, seja santos, porque eu sou santo, né? Deixe os pecados de lado e me siga, como o Senhor Jesus diz. E a segunda, gente, a primeira etapa da conversão, nós vemos aí, né? A primeira etapa da conversão do pecador, ele precisa ver Deus, né? Ele precisa ter essa visão, esse conhecimento de Deus. Um pecador, ele nunca vai se converter, ele nunca vai entender que ele é pecador se ele não tiver essa visão. Isaías aqui tem uma visão clara de quem Deus é. Ele vê a glória, a majestade de Deus, ele vê a reverência que se deve ter na presença de Deus, ele vê o quanto que Deus odeia, o quanto que Deus está longe do pecado, né? Isaías até vai dizer mais à frente que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, para que um pecador possa se converter, se converter verdadeiramente, ele precisa ter esse conhecimento de Deus, ele precisa conhecer Deus, conhecer a sua glória, conhecer a sua majestade e, acima de tudo, a sua santidade. Só assim o pecador poderá ter uma opinião diferente acerca do pecado. Enquanto que nós, pecadores, não tivermos esse encontro com Deus, nós vamos continuar achando que o pecado é normal, né? Nós vamos continuar achando que a sensualidade é normal, que a mentira é normal, que a ganância é normal, que o amor ao dinheiro é normal, que o amor às riquezas é normal, que o luxo é normal, que as roupas, aquela cobiça, né, por aquilo que é levado é normal. Enquanto nós não tivermos esse encontro com Deus, nós vamos continuar achando que o pecado é normal. É por isso que o pecador precisa ter esse encontro, esse conhecimento com Deus, para que ele possa mudar, para que ele possa ver o quanto que ele é pecador. Essa é a segunda etapa, né, da conversão. O pecador, ele vê o quanto que ele é pecador, ele reconhece o quanto que ele é pecador. Nós vemos isso aí do verso 4 e o verso 5. Isaías, ele vai reconhecer o quanto que ele é pecador, né? Isaías reconhece o quanto que ele é pecador. Depois de Isaías ele ter tido essa visão, né, da glória e da majestade de Deus, da santidade de Deus, Isaías, ele começa a ter a plena convicção do seu pecado. Ele vê o quanto que ele é pecador, porque ele diz: ai de mim, é uma interjeição de dor, estou perdido. Por quê? Porque eu vi o Senhor, né? É o que ele diz aí no verso 4, verso 5, diz assim: depois Isaías viu a visão, né? Viu que toda a terra e todo o céu estava cheia da glória de Deus, as bases do limiar se moveram, a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O limiar é as bases do templo. Quando Jesus falava, aquilo se moveu como uma coluna dessas fosse de borracha. Se moveu tudo na voz do Senhor, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça ali é a fumaça de glória, não é a fumaça de fogo, de fornalha como nós vemos. É uma fumaça, né, de glória, uma fumaça de luz, uma fumaça que representa a glória de Deus. Verso 5, aí no verso 5 nós vemos o pleno reconhecimento do pecado, a plena convicção de pecado. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Isaías, ele reconhece que ele é pecador, que ele tem os lábios impuros, que ele fala coisas impuras, né? E habita no meio de um povo de impuros lábios.
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías percebeu aqui que ele estava perdido, né? Ele teve a plena convicção. É só assim que um pecador pode ser salvo. Isso caracteriza um verdadeiro salvo, quando ele entende que ele é pecador, quando ele entende que ele está perdido, aí sim ele se apega a Deus de verdade. Por que é importante pregar o Evangelho? Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Porque o pecador, ele não sabe que é pecador. Ele não vê como o pecado é abominável aos olhos de Deus. Ele não tem a plena convicção do pecado. Quando você prega o Evangelho, ele começa a conhecer a Deus. E quando ele começa a conhecer a Deus, aí vem a plena convicção do pecado. Ele começa a ver o quanto que ele é pecador. E quando ele reconhece o quanto que ele é pecador, né, ele vem e se arrepende dos seus pecados. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não ver a vileza do seu ser, não ver o quanto ele é pecador, não ver o quanto ele é pecador, o quanto que o pecado é abominável aos olhos de Deus. O conhecimento de Deus, ele vem pela convicção do pecado. Quando a pessoa tem o conhecimento de Deus, ele tem a plena convicção do pecado. O pecador, ele precisa ouvir a pregação, ele precisa ouvir o ensinamento das Escrituras, ele precisa ler e meditar nas Escrituras para que ele possa ter esse encontro com Deus e ver o quanto que ele é pecador. Essa é a segunda etapa, né? É a segunda etapa da conversão na vida de um pecador. Primeiro, ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa conhecer e ver quem Deus é. E isso vai levar automaticamente a ver quem Ele é. O quanto Ele é impuro, o quanto que Ele é pecador, o quanto que Ele precisa de Deus. Aí vem a terceira etapa. A terceira etapa da conversão é a purificação dos pecados. Quando o pecador reconhece, quando ele vê Deus, que ele reconhece o quanto que ele é pecador, que ele se arrepende dos seus pecados, Deus purifica ele dos seus pecados. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele viu Deus, ele viu a santidade, a glória de Deus, ele reconheceu o quanto que ele era pecador, né? Ele reconheceu o seu pecado. O que aconteceu? Agora Deus vai purificar. Aqui diz que um serafim voou, pegou uma brasa viva, né? Essa brasa viva é cheia de significado. Pegou essa brasa viva, trouxe, tocou nos lábios de Isaías e de seus pecados estão perdoados. Vamos fazer a leitura aí do verso 6 e verso 7, diz assim: então dos serafins, a palavra serafins no grego significa brasa, quente, algo quente, né? Abrasado, algo que tem fogo, alguma coisa assim. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Então o serafins, ele pega no altar uma brasa viva e traz e toca nos lábios de Isaías. Depois que Isaías teve, gente, a plena convicção do pecado, né, ele reconheceu o quanto que ele era pecador, depois de ver o quanto era vil, o quanto era perverso, o Senhor purificou com a brasa tirada do altar. O altar era o lugar onde a oferta pelo pecado era queimada. Jesus Cristo é a nossa oferta pelo pecado, que foi oferecida sobre o altar. O altar que Jesus foi oferecido foi o Monte Calvário, né, o Gólgota. No Gólgota ele foi queimado pela ira de Deus. Ele sofre a ira de Deus por causa dos nossos pecados. A ira de Deus só vem sobre ele, ele recebe o fogo da ira de Deus e hoje ele pode nos purificar dos nossos pecados. Quando o pecador reconhece o quanto é pecador e arrepende do seu pecado, o Senhor é poderoso para purificar. Por quê? Porque o Senhor é aquela brasa viva, né, que foi tirado do altar. Depois de Jesus sofrer o fogo da ira de Deus, ele é como uma brasa que Deus tira e que nos entrega para nos purificar. Nós só podemos ser perdoados dos nossos pecados, né, graças à obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Então, quando nós conhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que somos pecadores, o Senhor nos purifica, né, dos nossos pecados. E caminhando já para o final, quarta etapa da conversão é o desejo de ir para o Senhor. Toda pessoa que é convertida de verdade,
todas as pessoas que são crentes de verdade, todas as pessoas que reconhecem o que Deus fez por eles, né? Quem Deus é, o quanto que Deus é grande, ele tem desejo de ir pelo Senhor. É o que nós vemos aí no verso 8, é o que diz o verso 8. Depois disso, depois de tudo que aconteceu, dele ver a glória de Deus, ver os serafins, a santidade, depois dele reconhecer o quanto que ele é pecador, depois do serafim trazer a brasa, tocar na língua dele, purificar, perdoar os pecados dele, depois de tudo isso, o Senhor vai falar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, né, que dizia, ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem eu enviarei e a quem há de ir por nós? O Senhor usa aqui no plural, né? Quem eu vou enviar para pregar? Quem que eu vou enviar e a quem há de ir por nós? Olha o que Isaías diz aí no final do verso 8. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui é tema de congresso, as pessoas fazem congresso só girado em torno desse versículo, envia-me a mim, né? Quer ser enviado por Deus. Então essa é a quarta etapa da conversão. Todas as pessoas que são perdoadas, que vê o quanto que Deus é bom, o amor de Deus, vê o quanto que Deus foi maravilhoso por nos salvar, ela tem o desejo de levar essa boa notícia para mais pessoas, ela tem o desejo de ir, né? Depois de todo esse processo, nós vemos que agora o profeta Isaías, ele manifesta o desejo de ir pelo Senhor. Só lembrando que no começo Isaías não tinha amor pelas almas. Isaías não se importava com as coisas de Deus. Antes de passar por esse encontro com Deus, Isaías não se importava. Ele não tinha prazer, ele não se importava muito com muito afinco com as coisas de Deus. Quando ele teve esse encontro com Deus, ele mostrou o desejo de ir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? O Senhor faz essa pergunta, isso é maravilhoso demais. Imagina o Senhor perguntando para você: a quem que eu vou enviar? Tira Isaías e coloca o Senhor, tira Isaías do lugar e coloca você ali. A quem eu vou enviar? Fulano. A quem que eu vou enviar? Coloca o seu nome nesse lugar. A quem que eu vou enviar? E a quem pode ir por mim? E se você realmente entendeu quem Deus é e a grandeza da obra que Deus fez, a maravilha que é o Evangelho, você não vai ter nenhum problema em dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Então, uma característica de uma pessoa que é salva é que ela quer ir para o Senhor, ela quer ir pregar a palavra, ela quer levar o Evangelho, ela quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer a obra de Deus, porque ela teve um encontro com Deus. Enquanto o pecador ele não tem um encontro com Deus, ele não vê a importância nas coisas de Deus. Enquanto ele não vê a importância nas coisas de Deus, significa que ele não teve um encontro com Deus. Porém, depois de ter um encontro com Deus, ele quer ir, né? Como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Me envia, Senhor, eu quero pregar agora, eu quero levar essa grandiosa obra, eu quero levar o Evangelho, eu quero que as pessoas sejam salvas, eu quero que as pessoas sejam perdoadas, eu quero que as pessoas sejam remidas dos seus pecados. Então nós vamos para a quinta e última etapa da conversão. O Senhor envia, né? O Senhor nos envia, o Senhor enviou todos nós somos cristãos hoje. O Senhor envia, ele diz: vai pelo mundo, prega o Evangelho, faça discípulos de todas as nações, ensinando eles a observar todos esses princípios que eu disse aqui. Mas aqui nós vamos focar no enviado profeta Isaías, que vai do verso 9 e do verso 13. Então Isaías ele queria ir para o Senhor, né? E o Senhor diz: a quinta etapa é a voz do Senhor dizendo: vai ao povo, né, e pregue, vai às nações e pregue, vai aos seus vizinhos e pregue, vai aos seus parentes e pregue, vai aos seus colegas e pregue. Então a voz do Senhor é vai. A quinta etapa é o Senhor enviar o pecador salvo, remido, que conhece a sua palavra para pregar. Nesses versículos nós observamos que muitas vezes Deus ele não envia apenas para salvar. Isaías aqui nós vemos, né, que todos nós temos o desejo de ir levar a palavra para a salvação, mas aqui Isaías vai levar uma palavra para endurecer o coração das pessoas. Gente, você só encontra a pregação até o capítulo 8 de Isaías capítulo 6. É só até que o capítulo 8 nós encontramos pregações na internet. Você pode procurar na internet, você vai encontrar pregações só até o capítulo 8, onde que Isaías fala muito bem: envia-me a mim, Senhor. As pessoas fazem congresso, você precisa ir para o Senhor, vai, faça a vontade do Senhor, ganhe o mundo para o Senhor, ganhe almas para o Senhor. Mas ninguém prega a partir do verso 9, por quê? A partir do verso 9, nós vemos que o Senhor envia Isaías com uma mensagem não para salvar, mas o Senhor envia Isaías com uma mensagem para condenar. Vai, Isaías, e pregue. Olha o que diz o verso 9, ó. Acompanha comigo nessa nota, por favor. Então disse ele aqui é Deus, disse Deus: vai, né? Enviou Isaías: vai e diz a esse povo,
Isaías ia pregar para o povo. E o que Isaías ia dizer para o povo? Ouvi e não entendeis. Ou seja, a pregação de Isaías não seria entendida pelo povo. Vede e não percebeis. O povo não perceberia a pregação de Isaías. Olha para você ver o verso 10. Torna insensível o coração desse povo, endureça-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos para que não venha ele a crer com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converta e seja salvo. Então foi para isso que Deus enviou Isaías. E aqui, gente, nós encontramos um grande conforto para nós que pregamos a palavra, porque nós muitas vezes ficamos muito tristes porque nós pregamos a palavra e as pessoas não se convertem, né? Já faz anos que eu prego a palavra, são muito poucas as pessoas que aceitam a palavra, né? Que aceitam de todo o coração a palavra de Deus. E a gente, na maior parte das vezes, os pregadores, como qualquer um aqui que prega a palavra para o vizinho, para o pai, para a mãe, prega a palavra e quer que o pecador se arrependa. Mas nós achamos que a palavra de Deus é só para salvar. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é tanto para salvar quanto para condenar. Lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que o Evangelho ele é cheiro de vida para a vida, para os que estão sendo salvos, mas ele também é cheiro de morte para a morte, para os que estão se perdendo. Para a pessoa que vai ser salva, quando ela ouve o Evangelho, os olhos dela se abrem, ela se arrepende, ela crê no Evangelho, ela tem a vida transformada, ela é salva pelo Evangelho. Mas aquelas pessoas que estão se perdendo, né, cada vez mais se perdendo porque amam o mundo, porque amam o pecado, porque amam os prazeres, quando ela ouve o Evangelho, ela faz como Isaías, ela ouve e não entende, ela vê e não compreende. O coração daquela pessoa se torna duro, né? Endurece a palavra, ao invés de quebrantar o coração, ela endurece o coração daquela pessoa e ela fecha os olhos para o Evangelho. Ela não vê, ela não abre os olhos para o Evangelho, ela tapa os ouvidos para o Evangelho, né? E isso leva ela a não se converter e não ser salva. É o que diz o final do verso 11. Agora você fala uma pessoa com uma mensagem dessa, quantas almas ela ganharia? Quantos pecadores se arrependeriam com a pregação dele, né? Quantas igrejas Isaías abriria, gente? Quantas congregações Isaías pastorearia com a mensagem dessa? Vai e prega, o povo vai endurecer o coração para a sua mensagem. Então isso nos deixa muito confortados, porque nós sabemos que a palavra de Deus, né, ela tem essas duas vertentes, ela serve tanto para salvar quanto para condenar. Se você prega, né, se você prega para salvar, você está fazendo a vontade de Deus. Se você prega para condenar, você também está fazendo a vontade de Deus. O que você não pode fazer é deixar de pregar. Porque se você estiver pregando, você está fazendo a vontade de Deus. Se você deixar de pregar, você deixou de fazer a vontade de Deus. Isaías, né, como qualquer um de nós, fica admirado com isso. Mas como, Senhor? Eu achei que o Senhor me enviaria para me salvar esse povo, para que a minha mensagem salvasse esse povo, para que esse povo fosse salvo pela pregação. Olha o que Isaías diz aí no verso 11. Então eu disse, olha como é que Isaías fica: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou pregar uma mensagem que as pessoas não vão crer? Até quando que a minha mensagem vai ser rejeitada pelo povo? Até quando eles não aceitarão a minha mensagem? Isaías fica muito triste e pergunta: até quando eles não aceitarão a minha mensagem? Olha a resposta de Deus. Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades. Até que as cidades sejam desoladas e fiquem sem habitantes. Até que o povo, a cidade fique sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de um todo assolada. E o Senhor, no verso 12, e o Senhor afaste dela todos os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Até que isso aconteça, a pregação de Isaías ia ser rejeitada. Ou seja, até que todos os habitantes fossem extinguidos daquela cidade. Ou seja, então tem um prazo, tem uma data, né, para que a palavra ela seja rejeitada, né, ela não seja aceita. Nós devemos pregar, porque assim como a palavra ela tem esse poder de salvar, ela também tem o poder de endurecer, né? Aqueles que não creem, que endurecem o coração, serão condenados. Aqueles que creem serão salvos. Mas, verso 13, mas
Se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, né? Deus continua, se ficar pelo menos a 10ª de 10, ficar uma parte, ela vai ser destruída, como o terebinto, né? E como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica um tronco, assim a santa semente é o seu tronco. Ele fala, tudo vai ser destruído, mas ainda a esperança continuará, ainda ficará aquela pontinha de esperança, ainda que tudo seja destruído com a sua pegação, ainda terá um remanescente, ainda terá aquela pontinha, aquele tronco, ainda aquelas poucas pessoas que creem. O maravilhoso é isso, ainda que a maioria não crê, ainda tem 1 ou 2 pessoas que dão ouvido ao Evangelho, ainda tem 1 ou 2 pessoas que dão ouvido à palavra de Deus. Então esse é um texto muito bonito, né, que fala esses passos aí da conversão, do encontro com Deus, né, até a pregação do Evangelho. Esses são os passos que um convertido que uma pessoa dá para se converter. Primeiro, ela tem esse encontro com Deus, que transforma ela vê quem Deus é, a santidade de Deus, quanto que Deus odeia o pecado, ela tem plena convicção do pecado, ela reconhece o quanto que ela é pecadora, ela é purificada dos seus pecados, ela mostra o desejo que ela tem pelo Evangelho, o amor que ela tem pelo Evangelho, por pregar, e ela é enviada por Deus para pregar com a mensagem do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam perfeitamente? Louvado seja Deus. O Evangelho, ele tem cheiro de vida para você, ou ele tem cheiro de morte para a morte? Para quem o Evangelho tem cheiro de vida para a vida, aceita o Evangelho, arrepende dos seus pecados, né, e deixa o pecado. Para quem o Evangelho tem cheiro de morte para a morte, quando ele ouve o Evangelho, ele endurece o coração. Ele não aceita aquela palavra. Isso não é para mim, isso é bobagem, isso é besteira. Eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que viver a vida. E ele vai cada vez mais endurecendo o coração até que vai chegar o dia que ele vai ser condenado. Então, gente, nessa noite a minha mensagem era justamente essa, né? Que o Evangelho ele possa ter cheiro de vida para a vida, né? Para todos nós, porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ser condenado, ninguém quer ir para a condenação. Então, nós vimos aqui essas lições extraordinárias acerca de Deus. Então, busque a Deus de verdade, né? Se entregue a Deus, não seja mais um daqueles que será condenado ao fogo do inferno. Já pensou se você for naquele dia para o fogo do inferno? Já pensou se você ouve o que eu te falei, a advertência que eu te fiz, se arrependa para que você não vá para o inferno, e você vira os ouvidos e naquele dia, no dia do julgamento, você vá? Né? O que será? Esse é um dia mais triste. Eu não quero ver ninguém aqui do inferno. É por isso que eu falo a verdade, é por isso que eu prego o Evangelho, ainda que não atraia muitas pessoas, ainda que as pessoas não queiram ouvir, ainda que as pessoas não se importam, né, com essas coisas, né, querem ouvir coisas agradáveis, como Paulo fala, né? Vai chegar o tempo que as pessoas não suportarão ouvir isso que eu falei, de pecado, santidade, separação, sair do mundo. As pessoas vão querer ouvir uma coisa agradável, prosperidade, riqueza, né? Bens materiais, a melhor vida na terra, comer o melhor dessa terra, né? Ser cabeça e não cauda. As pessoas vão querer ouvir isso, mas não é isso que salva. O que salva são essas palavras. O Evangelho, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Como Paulo diz, né? Vou finalizar com essa frase de Paulo: Jesus Cristo morreu para salvar para salvar os pecadores, né? Não todos. Eu ia falar todos. Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo não morreu para salvar todo mundo. Jesus morreu para salvar aquele que crê, né? No último dia não vai ser todo mundo salvo. No último dia vai ser salvo aquele que creu. Né? Não esteja entre aqueles que não creram, esteja entre aqueles que creram no Senhor e que teve a vida transformada por isso. Amém? Vamos orar? Quem vai ficar de pé? Nós orar para nós finalizar. Ainda mais esse curso de louvor a Deus. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais as oportunidades que o Senhor nos deu de estarmos aqui presentes diante de Ti. Por favor, ó Deus, eu te peço que essa palavra tão maravilhosa, tão sublime, Senhor, não caia por terra. Que ela não seja como aquela semente que caiu à beira do caminho e as aves do céu, Satanás veio e tirou ela do coração das pessoas, de maneira que ela não veio dar frutos, Senhor, mas que essa palavra ela possa cair, essa semente, ela possa cair em boa terra, de maneira que ela venha dar frutos 100, 50 e 100 por um,
Senhor, por favor, nós te pedimos, ó Deus, quebranta o nosso coração para que nós possamos ter ouvidos para a sua palavra, quebranta o nosso coração para que nós possamos entender a sua palavra, para que nós possamos estar nessa caminhada, Senhor, com os olhos no céu, que a nossa esperança, Senhor, seja a vida eterna, que nós possamos entender que esse mundo é passageiro, que tudo que está nesse mundo passa, Senhor, que nós não vamos levar nada, que a vaidade, a riqueza, que a vaidade, a glória desse mundo, porque ela não tem nenhum proveito no reino do céu. Nos ajude, Senhor, a crer de verdade. Nos ajude a receber o Senhor Jesus no nosso coração, porque Ele está à porta, Ele quer entrar. Nos ajude a abrir os nossos corações, os nossos olhos, para que nós possamos entender essas verdades. Eu te peço e te agradeço mais uma vez, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam